Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer uma correção completa do exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, nesse caso concreto da disciplina de Biologia 3 do ano 2021. Então, se por acaso gostar desta resolução no decorrer do vídeo, só te peço que te inscrevas no canal, caso não estejas subscrito, deixe ficar o seu like, compartilhe, comente com outros estudantes também, para que possam ter acesso a este magnífico conteúdo que também tem a tendência de concorrer para os exames de admissão. Sem mais delongas, vamos a isso. Muito bem, vamos começar com a nossa resolução, atacando logo a primeiríssima questão do exame, que diz o seguinte: existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias atuais. Dentre elas, podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marque a alternativa incorreta. Basicamente, aqui eles querem uma alternativa incorreta no que diz respeito aos fósseis, ok? Muito bem, vamos ver na letra A. Diz o seguinte: os fósseis evidenciam que há milhares de anos as espécies existentes eram diferentes das atuais. Bom, se os fósseis nos ajudam a estudar as espécies que já viveram no passado, então claro que vai nos ajudar, mas não claramente, né? Porque nós podemos comparar, por exemplo, o esqueleto de um ser vivo que já existiu no passado com o esqueleto de uma espécie, nesse caso, que existe, de uma espécie atual. Então, nós iremos conseguir verificar algumas diferenças existentes entre essas duas estruturas. Então, nos ajudou a diferenciar, ou seja, iremos encontrar algumas diferenças. Então, claro que esta afirmação vai nos ajudar. Sim. Então, esta aqui é correta, não é incorreta, visto que nós queremos aquela incorreta. Vamos lá, a letra B está a dizer o seguinte: através dos fósseis é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas no registro dos fósseis, no registro fóssil. Esta aqui está incorreta, ok? Eles estão a dizer que através dos fósseis é possível observar claramente, eles disseram claramente a evolução das espécies depois, pois não há falha no registro dos fósseis, não, há falhas. Pode haver falha, ok? Nem sempre nós vamos conseguir verificar as diferenças claramente, como é que os seres vivos no passado eram. Você com um esqueleto de uma espécie que já viveu anteriormente, ou seja, no passado, não vais conseguir imaginar como é que ele era morfologicamente, ok? Antes de se tornar, ou seja, como é que ele era quando estava vivo, somente com o esqueleto. Então é o que eles estão a dizer aqui. É possível tu observar claramente a evolução, como é que evoluiu, como é que era antes, a morfologia, e como é que é atualmente, ok? Então, esta aqui está incorreta, muito incorreta, ok? Então, estragaram aí. Então, se nós queremos a incorreta, exatamente esta aqui é a nossa resposta. E depois, estão a dizer, só analisando mais rapidamente, com o uso dos fósseis, é possível até mesmo entender as condições climáticas da época em que aquele organismo viveu, ok? É possível, sim. É possível, ok? É possível entender as condições climáticas, ok? Em que este mesmo organismo, nesse caso, viveu. Então, letra C está a dizer o seguinte: para descobrir a idade de um fóssil, muitos pesquisadores utilizam o método de datação com carbono. Exatamente, é um método utilizado, ok, em laboratório. Depois, letra E está a dizer que nem todos os seres vivos morrem, nem todos os seres vivos que morrem tornam-se fósseis, ok? Uma vez que uma espécie em condições especiais é necessária para que a fossilização aconteça, exatamente. Nem tudo que morre vai se tornar fóssil, ok? Então tudo aqui tá certo. Basicamente, a nossa opção incorreta é exatamente a letra B. Número 2 diz o seguinte: a teoria moderna da evolução ou teoria sintética da evolução incorpora os seguintes conceitos a teoria original proposta por Darwin. Então, quando falamos da evolução, praticamente quando especificamos o Darwin, não tem como falar da evolução sem falar de Darwin e Lamarck, né? Então, para o Darwin, nós devemos lembrar de seleção natural e adaptação, né? Então, os seres vivos, o ambiente seleciona aqueles seres, aquelas espécies mais adaptados, nesse caso, ou seja, seleção natural. O ambiente seleciona aqueles mais adaptados, ok? Muito bem, então vamos lá. Eles estão a dizer quais são esses conceitos que foram incorporados. Então, basicamente, no início, Darwin propôs essas duas frases, né? Adaptação e seleção natural. Então, estamos a falar basicamente da letra C. Mas eles estão a dizer os conceitos novos que introduziram nesta teoria. Então, logo, aqui, adaptação e seleção natural não pode ser, ok? Não é? Porque esta aqui é a primeira teoria, antes de surgir essas novas teorias que foram incorporadas, ok? Então, basicamente, o que o Darwin não mencionou quando propôs essa teoria de adaptação e seleção natural? Basicamente, se o ambiente seleciona os seres mais adaptados, é óbvio que
quando ele seleciona, eles vão ter que sofrer algumas mutações para que possam se adaptar a este ambiente em que eles residem, ok? Então, adaptou-se, a espécie adaptou-se e vai sofrer uma mutação, porque se continuar como está, é lógico que não vai se adaptar a este ambiente, então ele vai ter que sofrer uma mutação. Então, este conceito, mutação, é um dos conceitos, é uma das teorias, ou seja, é um dos conceitos, posso assim dizer, que foi incorporado, que o Darwin não mencionou na sua primeira teoria de adaptação e seleção natural. Então, foram incorporando, ou seja, eles incorporaram o conceito de mutação. Então, a minha resposta tem que ter mutação. Mutação aqui tem, mutação aqui tem. Recombinação genética, seleção natural, não tem mutação, ok? Então, fico entre o quê? Entre A, B, aqui também D tem mutação. Muito bem. E depois, eu posso riscar seleção natural. Por quê? Seleção natural foi uma das primeiras coisas que o Darwin já havia mencionado, ok? Então, essa aqui, seleção natural já existia. Adaptação também já existia, ok? Por isso, risco. Logo, exatamente, mutação e recombinação genética. Por quê? Eles incorporaram a mutação, que é as modificações que esse ser vivo selecionado vai sofrer para se adaptar a residir a este novo ambiente, e a recombinação genética desses seres vivos que já se adaptaram, agora eles vão fazer a recombinação genética, que seria a troca de informação genética, e para reproduzirem novos seres vivos que também vão sofrer mutações que vão se adaptar a este ambiente em que se encontram, ok? Então, basicamente, os novos conceitos que foram incorporados na teoria original, seleção natural e adaptação do Darwin, exatamente mutação e recombinação genética, ok? Muito bem, então basicamente a nossa resposta é letra D. Vamos para o número 3, diz o seguinte: sabemos que Jean-Baptiste Lamarck, agora que estamos a falar do outro cientista, Lamarck, evolução também, um dos primeiros estudiosos que compreenderam que o meio poderia de alguma forma influenciar a evolução dos seres vivos, apesar de algumas conclusões errôneas, ok? Esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva. Marca alternativa que indica os dois pontos principais da teoria que ficou conhecida por Lamarckismo. Então, quando falamos de Lamarck, estamos a falar de o quê? Bom, antes de eu começar a procurar respostas aqui, discutimos muito para o número 2, para o Darwin, que é seleção natural, adaptação, mutação e recombinação genética, que são esses conceitos propostos que explicavam a teoria de Darwin. Então, veja aqui, como estão a falar de Lamarck, é o novo cientista Lamarck, agora, novo cientista aqui nessa pergunta, né? Então, o Lamarck, então a sua teoria não pode ter seleção natural, isso é Darwin, ok? Darwin, seleção natural. Vamos lá procurar outro sítio onde tem seleção natural. Risco letra B tem seleção natural, é Darwin. Tem mais algo aqui. Risco letra E tem seleção natural, não pode ser. Mas o quê? Mais nada, né? Agora vamos analisar o resto. Então, para o Lamarck, ele só... os pontos principais do Lamarck, estamos a falar de lei de uso e desuso, ok? E lei dos... de o quê? Lei de uso e desuso e lei dos caráteres adquiridos, ok? Ou seja, se tu não usas um determinado órgão, ele vai perder, ou seja, vai atrofiar. Então, basicamente, é lei da herança dos caráteres adquiridos, ok? Então, basicamente, são exatamente esses pontos, né? Então, estamos aqui, lei do uso e desuso e lei da necessidade. Lei da necessidade não tem isso aqui, não foi proposto, não foi um dos pontos do Lamarck. Então, estamos a falar da letra D, que é a nossa resposta, que diz lei dos caráteres, lei da herança dos caráteres adquiridos e lei do uso e desuso. Então, são os pontos que o Lamarck, são os principais pontos que caracterizam o Lamarck. Muito bem, vamos para o número 4, diz o seguinte: numa aula prática de biologia, um aluno, ao observar os seres vivos microscópicos na água colhida em um lago, verificou uma grande quantidade de seres unicelulares eucariontes. Seres unicelulares, vamos lá, seres unicelulares e eucariontes. Só com essa frase aqui eu já sei a resposta. Acredito que é uma característica. Com a ajuda de um aluno monitor, conseguiu identificar o micro-organismo como do gênero Paramércio, Paramércio, já sei quem, que apresenta uma forma parecida de uma sola de sapato e o corpo coberto de cílio. Pelas características, o organismo pertence ao reino. Então, só de ser um ser unicelular e eucarionte, quais são os únicos seres unicelulares e eucariontes? Vamos lá, letra A, monera, são seres procariotes, então não pode. Exatamente o reino protista, ok? São únicos seres unicelulares e eucariontes. Paramércio, quando falamos de protista, estamos a falar paramércio e ameba, né? Então são esses dois, aqui estão a falar de paramércio. Então vírus não tem célula, não são incorporados em nenhum dos reinos. As plantas são seres multicelulares autotróficos, ok? Eucariontes também. E aqui também são multicelulares e heterotróficos, nesse caso também são eucariontes. Então nossa resposta é exatamente B. Número 5 diz o seguinte: o organismo denominado A é um parasita intracelular. Só de dizerem parasita intracelular, eu já sei que isso aqui é um vírus.
ok? Parasita intracelular vive dentro de uma célula viva, ok? Constituído por uma cápsula proteica que envolve a molécula de DNA, de ácido nucleico nesse caso. O organismo B tem uma membrana lipoproteica revestida por uma parede rica em polissacarídeos, ok? Que envolve o citoplasma, onde se encontra o seu material genético. Opa, estão a dizer que é no citoplasma onde se encontra o seu material genético. Então, se está no citoplasma, o material genético é uma bactéria, que tem uma célula que não possui núcleo, ok? O seu material genético está disperso no citoplasma. Muito bem, constituído por uma molécula circular de DNA, que é esse material genético, ok? E depois, esses organismos são respectivamente. Então, se eles dizem são respectivamente, é porque querem em ordem. Primeiro, eu já disse que é um vírus, então a primeira frase tem que ser vírus. Letra A começou com uma bactéria, risco. Letra B, um vírus, um vírus, um vírus. Letra C, uma bactéria, risco. Ok, pode ser B, E ou D. Então vamos lá. E a seguir, eu já disse que o segundo é uma bactéria que não tem núcleo, que o seu material genético está disperso no citoplasma. Então, letra B, o segundo tem que ser bactéria, risco porque vem fungo, risco porque vem protozoário, exatamente letra E. A nossa resposta, que diz um vírus e uma bactéria, ok? Então é a nossa resposta. Vamos para o número 5, 6 nesse caso. Diz o seguinte: o motivo do grande sucesso da agricultura orgânica é a preservação do meio ambiente e a redução do uso dos agrotóxicos. As minhocas lúmbricos terrestres são as principais a desaparecerem com a utilização dos produtos químicos e servem para indicar a qualidade do solo, assinala a alternativa cuja classificação dessa espécie é correta. Então, basicamente, estamos a falar das minhocas. Então, eles querem a classificação. Basicamente, eles querem saber em que classe elas pertencem. Então, aqui, letra A, é classe das irudíneas, não é? É irudínea. Então, isso aqui seriam as sanguessugas, ok? E aqui, letra B está a dizer classe das oligoquetas, exatamente isso aqui, ok? Então, as minhocas estão na classe das oligoquetas. O restante, não faz sentido, ok? Então, as minhocas pertencem à classe das oligoqueta. Muito bem, vamos para o... Basicamente, quando fala do filo dos anélidas, ok? Os mais famosos são esses, classe das irudíneas, onde nós encontramos a sanguessuga, e oligoqueta, onde nós encontramos as minhocas. Então, essas outras classes, cifazô, ok? Poliquetas, não faz sentido, ok? Poliquetas está dentro das minhocas, é isso. Bom, não nos interessa poliquetas. Vamos lá, número 7 dá a dizer o seguinte: os fungos que integram o reino fungi nesse caso, e que apresentam as seguintes características. Não sei. Vamos lá, as seguintes características. Então, basicamente, nós queremos as características dos fungos aqui. Vamos lá. Primeiro, nós já sabemos que os fungos têm célula eucarionte. Então, primeira coisa básica. Letra A está de células procarióticas. Risco isso aqui, nem precisa saber o resto. Letra G, eucariote pode ser. Letra C, células procarióticas. Risco isso aqui. Então, fico entre B, D ou E. Vamos lá, depois a nutrição. Os fungos fazem fotossíntese? Não fazem. Fungos são heterotróficos, ok? Muito bem, então estão a dizer fotossintetizantes. Esse aqui já havíamos riscado. Então, risco letra B. Letra B, que diz autotrófico. Começou com células eucarióticas, ok, mas autotróficos não. Depois aqui, células eucarióticas, nutrição heterotróficas, pois sim. Nesse caso, letra D, células eucarióticas, nutrição heterotrófica e reserva amido. Risco este aqui, que diz reserva amido. Quem reserva em forma de amido são as plantas, ok? Então, exatamente a nossa letra E, que ainda não riscamos, é a última que sobrou, ok? Então, é a nossa resposta, que diz nutrição, célula eucariótica, nutrição heterotrófica e reserva de glicogênio. Então, os fungos têm como a sua forma de reserva energética de glicogênio, assim como os animais, ok? Muito bem, então vamos para a próxima pergunta, aqui o número 8, né? Começou daqui, uou. Em certos locais, deixa eu colocar toda. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozidos são utilizadas como iscas para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria de geração espontânea. Ok? Geração espontânea, muito bem. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram por meio de experiências Então, basicamente, aqui estamos a falar da origem da vida, geração espontânea, a biogênese e biogênese. Então, vamos lá. Eles demonstraram que tipo de experiência para refutar essa teoria. Vamos lá. Letra A está a dizer o seguinte. Vamos lá. Letra A está a dizer seres vivos podem ser criados em laboratório. Não.
Isso não foi uma das experiências que eles fizeram para refutar essa teoria da geração espontânea em laboratório. Quer dizer que estamos a criar seres vivos a partir de outras substâncias não vivas. Então, isto também basicamente seria quase a mesma coisa, ok? Seria basicamente como se fosse uma geração espontânea artificial, ou seja, criada. Muito bem, vamos lá. Depois, letra B está a dizer a vida originou no planeta a partir de micro-organismos. A partir de micro-organismos. Esta aqui é uma geração espontânea. Então é basicamente isso que estão a dizer aqui. A vida surgiu, a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. A partir de micro-organismos. Estamos a falar da geração espontânea, o que eles especificaram aqui no texto. E nós estamos a tentar negar essa geração espontânea. Eles negaram essa geração espontânea a partir de que experiências que eles disseram. Ou seja, que teoria eles propuseram para que pudessem refutar essa teoria de geração espontânea. Vamos lá, a letra C está a dizer o seguinte: o ser vivo é proveniente da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Exatamente isso. Então, isso aqui sim. Estão a negar que uma matéria inanimada não pode gerar um ser vivo com vida. Ou seja, uma coisa sem vida não pode gerar uma coisa com vida. Todo ser vivo surgiu a partir de um outro ser vivo com vida, a partir de reprodução. Então, com essa teoria que refutou a teoria de geração espontânea. Então, a nossa resposta é exatamente a letra C, ok? Depois de dizer os seres vivos, seres vermiformes, micro-organismos são evolutivamente aparentados. Não são, ok? Está errado isso também. Não foi uma das coisas também, nem está muito longe. Depois aqui está a dizer vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Então, estamos a dizer que são gerados nos cadáveres em decomposição. Também uma geração espontânea. É isso que eles descreveram ali. Então, não faz sentido. Nem, aqui não estariam a negar, estariam a aceitar a teoria que foi proposta nesse texto. Vamos lá para o número 9, está a dizer o seguinte: as mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à maioria dos seres vivos. Então, é um processo evolutivo comum a plantas e animais vertebrados. Então, eles querem um processo comum, evolutivo comum, ok? Um processo evolutivo comum. Então, uma coisa que ocorre nas plantas, assim como nos animais, algo comum. Então, vamos lá. Movimento de indivíduos ou de material genético entre populações e que reduz a diversidade de genes e cromossomas. Isto não é um processo que ocorre, não é um processo comum que ocorre em plantas e animais vertebrados. Ok? Eles estão a dizer movimento de indivíduos ou de material genético. Plantas não se movimentam. Então, isto não ocorre. Não é um processo que ocorre nos dois, nessas duas espécies que foram mencionadas aqui, nem preciso analisar mais adiante. Ok? Só aqui, movimento de indivíduos ou material genético. Vamos lá, letra B está a dizer sobre sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos. Sobrevivência de indivíduos. Aqui eles estão a falar de uma coisa. Veja bem, eles estão a falar sobrevivência de indivíduos. Está a ver? De indivíduos. Agora, aqui eles mencionaram duas coisas: plantas e animais. E se só falar de indivíduos, estamos a falar de quem? Animais, não estão a referir de plantas, ok? Então isso também está incorreto. Vamos lá, a letra C está a dizer o seguinte: aparecimento por geração espontânea, de novos indivíduos adaptados ao ambiente. Opa, aqui estão a dizer aparecimento por geração espontânea de novos indivíduos, e também aqui estão a dizer de novos indivíduos, iriam dizer dessas espécies, nesse caso que estão a dizer aqui, ok? Mudanças evolutivas. Então estão a falar de duas coisas, plantas e animais. Está errado essa também. Letra está a dizer aquisição de características genéticas transmitidas aos descendentes em resposta às mudanças ambientais. É exatamente isso. Então isso aqui está correto, veja. Aquisição de características genéticas, ok? Transmitidas aos descendentes. Isso acontece nas plantas, assim como nos animais vertebrados. Se uma planta, ok, vai originar uma outra planta, vai originar uma planta similar, ou seja, já transmitiu uma característica genética, ok, para uma outra planta descendente. Se acontece nos animais, um animal vai dar, através da reprodução, vai dar origem a um outro animal e vai dar origem a um animal idêntico. Já transmitiu uma característica genética a este animal, ok? Então é um processo que está ocorrendo nas duas espécies, em resposta de mudanças ambientais, exatamente isso. Então essa sim é a nossa resposta. Depois, a letra aí está a dizer a combinação de genes presentes nos cromossomas do mesmo tipo, ok? Durante a fase de esporulação. Esporulação, isso aqui tem a ver mais com plantas, então não nos animais, ok? Esporulação tem mais a ver com plantas. Então aqui estamos a falar de processos comuns, algo comum que ocorre nos dois sítios. Muito bem, vamos para o número 10, diz o seguinte: considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Ok, muito bem. Tá bom. Vamos lá. Acho que aqui está uma teoria celular, né? Muito bem. Então, os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Muito bem. Ponto 2, está a dizer os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Sim, código genético. Ok. Depois, 4.
Ponto 3, nesse caso, quando considerados como população, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Ok? Admitindo que possuir todas essas características seja requisitos obrigatórios para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar. Então vamos lá ver na linha A, está a dizer os vírus e as bactérias são seres vivos. Opa, eu risco antes de terminar a frase. Vírus não é ser vivo. Então eles estão a dizer vírus e as bactérias são seres vivos. São seres vivos. Está errado. Ok? Por colocarem esse vírus e bactéria. Bactéria sim, um ser vivo. Então, está errado aqui. Não precisa terminar. Estão a dizer porque preenche um item, requisitos 1, 2 e 3. Também está errado. Vírus não preenche nenhum dos requisitos. Bactérias, sim. Vamos lá. Letra B está a dizer o seguinte. Os vírus e as bactérias não são seres vivos. Opa, erraram aqui. Não são seres vivos, porque as bactérias são seres vivos. Então não pode ser vírus e bactérias. Muito bem. Vamos lá para o ponto C. Está a dizer vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos 1 e 2. Opa. Se para ser vivo precisa preencher aqueles 3 requisitos. Eles estão a dizer porque preenche, não preenche nenhum dos requisitos, está errado. Letra D está a dizer os vírus não são seres vivos, porque preenche o requisito 3. Não preenche nenhum dos requisitos, porque todos aqueles requisitos são requisitos que todo ser vivo vai apresentar. Então só pode ser a letra E que sobrou, né? É a nossa resposta. Antes de lermos já sabemos que será a resposta. Está a dizer os vírus não são seres vivos, porque não preenche requisitos 1, 2 e 3. Exatamente isso, porque aqueles todos os requisitos é para um ser vivo. Muito bem, vamos para o número 11. Está a dizer o seguinte, com relação ao modo de transmissão de algumas doenças virais, correlacione as colunas abaixo. Então, nós queremos relacionar. O que eu tenho certeza aqui? Vamos lá. Picada de mosquito. Vamos lá ver doenças, sarampo, não, poliomielite, febre. Se tu apanha uma picada de mosquito, gera o quê? Vais contrair malária, né? Malária. Se é malária, o que acontece? Febre. Terás febre. Então, eu tenho a certeza que febre, a febre, sim, é resultante da picada de mosquito. Então, se eles querem, vamos lá ver a sequência correta de cima para baixo, então eles querem a sequência correta. Eu já tenho a primeira correspondência, ou seja, aqui tem que vir 4, ok? Tem que vir 4 no 1. Picada de mosquito é 4, então a minha resposta tem que começar com 4. Se tem que começar com 4, risco letra A, 4, 4, ok, risco letra D, risco letra E, ok. Vamos lá. Depois, vamos lá ver o que tem desse lado. A seguir vem mordedura, lambedura ou arranhadura de um animal infectado. Vamos lá ver nas doenças, sarampo, não pode... raiva. Isso só pode ser raiva, não tem jeito. Então o 3 aqui tem que ser raiva, que é a doença 3. Se for mordido por um cão, claro que vai contrair raiva, né? Então a sequência tem que ser 4, 3. 4, 3, risco letra C. Então a minha resposta é exatamente a letra B, que é a resposta. Depois vem a seguir contato direto pelo ar com pessoas doentes. Então, contato direto pelo ar ou com pessoas doentes, exatamente o sarampo que correspondia ao ponto 1, a doença 1. E no final, qual é a doença que sobrou? Que é a polimiolite, que é 2. Qual é a característica da polimiolite? É o que? Contaminação por vias digestivas, ok? Muito bem, então vamos para o número 12, está a dizer o seguinte: considere as seguintes funções atribuídas aos organelos celulares. Armazenamento de substâncias, ok? Secreção celular, opa, só de dizerem secreção celular eu já sei que é o aparelho de Golgi, ok? Então é o aparelho de Golgi. Formação de lisossomo também é aparelho de Golgi, exatamente a letra A nossa resposta. Então, mitocôndria, respiração, retículo endoplasmático, síntese de proteína e de ribossomos, vapor, armazenamento, centríolos, tem mais a ver com divisão celular. Vamos lá, número 3 está a dizer toda célula viva possui, então toda célula viva possui. Vamos lá ver a letra A, está a dizer membrana plasmática sim possui, mas pode não possuir núcleo e mitocôndrias, exatamente, certo? Ok? Uma célula procariótica não tem núcleo e mitocôndrias. Então, estamos a falar toda célula vai possuir membrana plasmática, mas pode não possuir núcleo e mitocôndrias, exatamente a letra A, nossa resposta. E letra B, só analisando, a membrana plasmática, toda célula possui membrana plasmática, mitocôndrias, não. Procariótica não tem mitocôndrias, está errado. Letra B está dizendo toda célula possui núcleo, não tem núcleo, toda célula. Aqui também toda célula possui núcleo, não. Aqui toda célula núcleo também não. Exatamente a letra A, nossa resposta. Vamos para o número 14, diz o seguinte, se submetermos as proteínas ao processo de hidrólise, no final do processo teremos a escolha alternativa correta. Então, hidrólise de proteína, nós teremos o quê? Nós já sabemos que teremos basicamente os aminoácidos, porque os aminoácidos são as bases construtoras das proteínas. Então, exatamente a letra E, né? Estamos a dizer ácido nucleico, DNA e RNA, não tem nada a ver, enzimas também não. Ribose, o que é ribulose, fosfato? Isso aqui acho que é uma enzima. ATP é ATP mesmo, né? A definição é trifosfato. Muito bem, vamos lá. Número 15 está a dizer o seguinte, que organelos são responsáveis pela formação do acróssoma e do flagelo dos espermatozoides, respectivamente. Olha bem, respectivamente. Então, eles querem a organela que forma o quê? Que forma o quê? Acróssoma e o flagelo. Então, o organelo que forma a acróssoma e o flagelo. Então, o organelo que forma o acróssoma, estamos a falar basicamente do aparelho de Golgi, ok? Que lá contém várias enzimas e é por isso que o acróssoma é a parte mais importante que para a fecundação nesse caso.
Porque lá contém várias enzimas que são formadas pelo complexo de Golgi, ok? E o complexo de Golgi nós já sabemos que forma também os lisossomos. Os lisossomos têm muitas enzimas da classe das hidrolases por aí, ok? Então é exatamente o complexo de Golgi que forma o acróstomo. Eles disseram respectivamente em ordem, ok? Então a primeira coisa tem que ser aparelho de Golgi. Vamos lá? Primeira coisa, aparelho de Golgi. Risco letra B começou com retículo, risco letra D começou com retículo, risco letra C começou com centríolo, risco letra E começou com lisossomo. Então é exatamente letra A a nossa resposta. Logo, o flagelo é formado pelos centríolos, ok? Então é exatamente letra A nossa resposta. Vamos lá para o número 16, diz o seguinte: as hemácias humanas foram colocadas em 3 soluções com diferentes concentrações, ok? Salinas, solução A, B, C. Muito bem. Ok. E as variações de seus volumes após algum tempo foram analisadas e ilustradas no gráfico a seguir. Muito bem, vamos lá ver. Em relação à tonicidade do citoplasma das hemácias humanas, as soluções A, B, C são respectivamente classificadas como. Então vamos lá ver. Primeiro, eles estão a dizer o seguinte, eles foram colocados o volume das hemácias. Então estamos a dizer que se o volume das hemácias, conseguem perceber que esta linha do meio, o volume dela não mudou, ou seja, está constante. Mas esta linha de baixo, vamos lá, tem muitas cores aqui. Então esta linha de baixo quer dizer que o volume dela diminuiu. E esta linha de cima, vou colocar de roxo, o volume dela aumentou, ok? Aumentou. Então aqui nós queremos classificar quanto à tonicidade. Vamos lá, o que que nós... O que que nós temos a certeza a respeito disto? Eu tenho a certeza que esta linha do meio, se o volume não mudou, isto implica dizer, então aqui ele aumentou. Então, eu tenho a certeza que a linha do meio, a vermelho, que é a solução B, se o volume não alterou, isto estava no meio o quê? Meio isotônico, ou seja, a concentração no meio em que foi colocada era igual à concentração dentro da hemácia. Então, logo, a minha segunda palavra tem que ser isotônico. Risco letra A, porque a segunda frase é hipotônico. Pode ser letra B, pode ser letra C. Risco letra D, porque a segunda é hipotônico. Risco letra E, porque a segunda é hipertônico. Então, fico entre B ou C. Vamos lá. Agora, aqui, esta linha azul, onde a solução, o volume da hemácia diminuiu, isso implica dizer o quê? Isso implica dizer, se ela foi colocada no recipiente, a hemácia está aqui. Isso implica dizer, se o volume diminuiu, quer dizer que aqui dentro da hemácia tinha pouca concentração em relação ao meio em que foi colocada, ok? Tinha muita concentração dentro da hemácia. Se tinha muita concentração, isso implica dizer o quê? A água saiu dentro da hemácia para cá. Se a água sai dentro da hemácia para cá, depois a nossa hemácia pode se tornar assim, diminui o seu volume. Agora, se aqui no meio onde foi colocado tinha muita concentração, nós chamamos de o quê? Chamamos de hipertônico. Quer dizer que a hemácia estava no meio hipertônico, ok? Onde o seu volume diminui. Então, a minha última frase para a solução C estava no meio hipertônico. Logo, tem que terminar com hipertônico. Se tem que terminar com hipertônico, risco letra B, que terminou com hipotônico. Então, a nossa resposta é exatamente a letra C, ok? E aqui, onde o volume aumentou, isso implica dizer que estava num recipiente em que a concentração era maior, ok? Em que a concentração era menor, nesse caso, estava no meio hipotônico. Se estava no meio hipotônico, a água saiu do meio menos concentrado, que é o meio hipotônico, para dentro da hemácia. Por isso que a hemácia A aumentou seu volume, porque a água entrou, ok? Muito bem, então, exatamente isto que irias fazer neste exercício. Muito bem, vamos para o número 17, fizeram para nós. Vamos passar. Número 18 a dizer o seguinte: um embrião cresce muito nos primeiros meses, após uma formação com 5 semanas, ok? O embrião já tem braços e pernas evidentes e começam as contrações musculares. Muito bem. O crescimento do embrião está diretamente relacionado com a divisão. Então, estamos a falar crescimento. Se é crescimento, nós temos duas divisões. Mitose e meiose. Mitose, qual é a função biológica? Crescimento dos nossos tecidos, ok? Meiose, formação de gâmetas. Então, se estamos a falar o crescimento do embrião, estamos a falar basicamente de quê? Mitose. Estamos a falar de mitose, você tem que lembrar tudo o que acontece na mitose. Divisão. Dividimos o quê? Divide-se em o quê? Uma célula mãe divide-se em 2 células filhas. Uma célula diploide, nesse caso, vai se dividir em 2 células diploide, em que o número de cromossoma é igual. Agora, só de eu saber que este crescimento está envolvido diretamente com a mitose, o que eu consigo riscar aqui? Letra A está a dizer meiótica, risco. Isso aqui é gâmetas. Meiótica, risco. Mitótica. Então pode ser C, D ou E. Ok. Só com o conhecimento de funções biológicas das divisões. Agora, logo o segundo conhecimento.
O que origina numa divisão mitótica? Uma célula diploide origina duas células diploide com o mesmo número de cromossoma. Vamos lá. Letra C, mitótica que gera duas células com o mesmo número de cromossoma a cada divisão em curto espaço de tempo. É exatamente isso. Então, a letra C é a nossa resposta, ok? Porque uma célula se gera duas células com o mesmo número de cromossoma, é isso. E letra D está a dizer divisão mitótica que gera quatro células. Quatro células está errado. Isso aqui é meiose. Uma célula mitótica que gera duas células com a metade também está errado. É meiose isso aqui, com a metade do número de cromossomas, ok? Então, a nossa resposta é C. Vamos lá para o número 19, está a dizer o seguinte: a figura abaixo representa o desenho esquemático de uma célula bacteriana como todo ser vivo. As células também se reproduzem e transmitem as informações genéticas às suas descendências através do seu DNA. Muito bem. O que eles querem aqui, afinal? Ok. A alternativa que cita os dois componentes celulares bacterianos que contém o DNA, que contém DNA é, então, uma célula bacteriana que contém DNA. Vamos lá. Nucleoide. Vamos lá. Nucleoide tem a ver com núcleo, ok? Nucleoide tem... Uma célula bacteriana não tem núcleo, então não tem essa estrutura que está no núcleo. Nucleoide tem a ver com núcleo isso aí. E mesossomo, só ter nucleoide já risco. Letra B está a dizer parede celular e plasmódio. Parede celular é o que? É o que reveste a célula, então nem tem nada a ver isso. Vamos lá, letra C está a dizer plasmódios e nucleoide. Plasmódios e nucleoide. Plasmódio e nucleoide. Eles querem o quê? Alternativa que cita os dois componentes celulares bacterianos que contêm o material genético. Então, estamos a falar, ok. Temos aqui um nucleoide. Ok, temos aqui. Exato. Então, estamos a falar mesossomo. Tem tudo. Vamos lá. Então, o nucleoide tem aqui. Exato. Conseguem perceber que o nucleoide foi basicamente aí contém esse material genético. Exatamente. Então, veja que este mesossomo está aqui, distante. O material genético está aqui. O material genético é esta fita aqui. Esta fita aqui, ok? Então, se o material genético esta fita está ligado aqui a nucleoide, então sim. Só que aqui está certo, letra onde eu risquei. Está certo, o nucleoide sim tem o seu material genético, é uma estrutura. Mas este aqui não, o mesossomo, porque o mesossomo está aqui em cima. E o mesossomo não está ligado a fitas de cromatina, nesse caso, que tem material genético, ok? Então não está. Depois, letra B, parede celular está distante, não é? E depois, letra C está a dizer plasmídio. Plasmídio está aqui. Então, plasmídio está aqui e está ligado a um cromossoma. E nós já sabemos que um cromossoma contém material genético. Então, está ligado a um cromossoma. E este aqui, nucleoide, também está ligado a esta fita de cromatina por aí. Não sei se é cromatina, mas acho que cromatina está enrolado aqui. Então, também tem o seu material genético DNA. Então, nossa resposta é exatamente a letra C, que diz plasmódio, que este aqui está ligado a este cromossoma que tem DNA. E este aqui, nucleoide, que está ligado também a esta fita desenrolada aqui, que está no citoplasma. Então, são essas duas estruturas que têm material genético, ok? Muito bem. Então, eles fizeram a legenda aqui só para nos ajudarem a identificar as estruturas. Eu vou apagar, conseguem perceber como é que está a célula aqui. Muito bem. Depois, plexo sexual. Onde é que está plexo sexual? Plexo. Plexo sexual está aqui. Então, plexo sexual está muito distante. Não tem nenhum material genético. Ok? E ribossomos estão dispersos no citoplasma. Também não tem. Membrana plasmática, isso que está a revestir a célula. Também não, mas aqui tem. Então, membrana plasmática estragou. Então, basicamente, a nossa resposta é a letra C, para o número 19. Vamos para o número 20. Fizeram para nós. O número 21 está a dizer o seguinte: envolvendo uma planta que esteja num vaso com saco plástico, após algum tempo, percebe-se que a parede interna do saco plástico cobriu-se de gotículas de água. Esta água foi perdida pela planta pelo processo denominado transpiração, ok? Então a planta transpira, assim como os animais, ok? Então ela transpirou. Respiração não, fotossíntese não, rotação também não é a perda na forma de líquida e evaporação também não. Vamos para o número 22, está a dizer o seguinte: mantendo-se uma planta em determinado ambiente com temperatura e concentração de CO2 constante e o aumento gradual da intensidade luminosa, pode-se verificar aqui a taxa de fotossíntese. Então, nós já sabemos que os fatores que afetam na atividade fotossintética são CO2, luz, ok? E depois temos o quê? E a temperatura, né? Muito bem. Então, eles estão a dizer que eles colocaram uma planta no meio em que a concentração de CO2 e temperatura são constantes. Agora, se nós formos aumentar a luz, o que vai acontecer? É que a planta vai atingir um ponto de saturação luminosa, ok? Porque já estará saturada a luz. Logo, se acontecer isso, implica dizer que a planta não vai parar de realizar a fotossíntese, só que vai permanecer constante. Ou seja, não vai alterar nem vai mudar. Ou seja, a luz já atingiu seu ponto de saturação. Então, vamos lá ver, na letra A está dizendo não altera. Impossível, vai alterar, vai aumentar, logo vai parar, vai atingir o seu ponto de saturação fótico e vai permanecer constante. Vamos lá. Letra B está a dizer aumenta até atingir o ponto de saturação luminosa, é isso que eu estava a dizer, permanecendo inalterada a partir daí. Exatamente isso. Então, a nossa resposta é exatamente a letra B, que é a resposta para o número 22. Aumenta até alcançar a saturação luminosa e diminui a partir daí. Não diminui, permanece constante. Aumenta indefinidamente também não.
vai sempre diminuir também não. Então essa é a nossa resposta. Número 23 está a dizer qual dos processos abaixo indicado realizado pelos estomas presentes na superfície e nas folhas da folha das plantas. Escolha a alternativa correta. Então estamos a falar de estomas. Qual é a função dos estomas? Os estomas têm a função de realizarem as trocas gasosas, ok? Nas plantas. Então vamos lá. Trocas gasosas. Então estamos a falar que os estomas têm a função de trocas gasosas. Vamos lá, letra A está a dizer nutrição mineral, não. Crescimento das folhas, não. Fotossíntese, letra C também não. Fotossíntese não corre lá. E depois é exatamente a letra D, que diz trocas gasosas e respiração. É lá onde perdem água na forma gasosa, que é a respiração. Ok, é basicamente isso. Então, é isso. Então, trocas gasosas, sim, respiração. É isso, sim. Então é isso. Produção de novas folhas? Não. Eles estão a falar nos estomas, né? Estomas é o sítio onde ocorrem as trocas gasosas. Vamos para o número 24. A dizer, são um organismo pioneiro da secreção, sucessão ecológica, que atuam como produtores em lugares inóspitos e que apresentam os soródios, eficientes estruturas que dispersam, formados por algas envolvidos por filamentos de fungos. Esta caracterização refere-se... Então, basicamente, aqui nós queremos a estrutura que são formados por quê? Por algas e fungos. Todo esse texto que eu não conheço, que é soródio, o que é essas coisas. Então nós queremos algas e fungo. Fungo forma o quê? Então nós temos duas estruturas. Temos algo que é formado entre algas e fungos e temos algo que é formado entre fungos e plantas. Então, quando nós temos uma formação de algas e fungos, nós chamamos de o quê? Micorizas. Micorizas é fungos e plantas. Então, algas e fungos nós chamamos de líquens, ok? Então, estamos a falar dos líquens. Bolores, estamos a falar de fungos mesmo. Briófitas são plantas. Protozoários são do reino protista, né? Não tem nada a ver. 25. A sequência normal do deslocamento da água numa planta vascular é... Então, basicamente, nós queremos como é que a água desloca-se de baixo para cima, né? Da água e sais minerais. Vamos lá. A letra A está a dizer o seguinte. Coifa, periciclo, e lenho e líber. Opa! Se estamos a falar de água, estamos a falar basicamente do xilema. Xilema também pode ser chamado de líber. Nesse caso, floema é lenho e xilema é líber. Então, vamos lá. Eles estão a dizer coifa, periciclo e lenho. Lenho, isso aqui é floema. A água não é transportada pelo floema. É transportada pelo xilema. Não está errado. Letra B está a dizer pelos absorventes, coifa, lenho. Estragou aqui também por colocar lenho. Lenho é floema, não é? Não pode ser. Então, letra C está a dizer pelos absorventes, córtex da raiz, vasos liberianos e estomas. Exatamente isso. Então, é a nossa resposta. Vasos liberianos, estamos a falar xilema, depois vai perder nos estomas, através do processo de transpiração, ok? Muito bem, então, letra D também não diz coifa, está a dizer zona pilífera, ectoderma, periciclo, nem passou pelos vasos xilemáticos, aqui e coifa, zona primária também não passou pelos vasos xilemáticos, apesar da zona primária encontrarmos lá, dará origem aos tecidos condutores, acredito eu, é meristema primário, aí estão a dizer zonas primárias, não há diferença, ok? Vamos lá, então a nossa resposta é letra C para 25, vamos lá para 26, está dizendo as angiospermas, a condição da seiva bruta, também a mesma coisa, e sais minerais ocorrem das raízes até as folhas, as quais podem estar situadas dezenas de metros acima do nível do solo. Então, neste transporte estão envolvidos, então basicamente estamos a falar do transporte de água e sais minerais. Estamos a falar do xilema também, né? Vamos lá, letra A está a dizer elementos do xilema, sim, no interior das quais as moléculas mantêm-se unidas por força de coesão. É exatamente isso. Então, estão envolvidos o que? Elementos de xilema no interior dos quais as moléculas da água se mantêm unidas através de coesão. Então, depois é capilaridade. Então, existe uma teoria teoria de tensão, coesão e adesão. Tensão é a pressão negativa que as folhas fazem, depois coesão é a capacidade que a água tem de se aderir uma molécula da outra, que é que disseram aqui, e depois, eu disse coesão, é tensão, coesão e adesão, e depois no final a adesão é a capacidade que estas moléculas que já acabaram de se aderir vão aderir aos vasos xilemáticos, nesse caso, vão aderir aos vasos para poderem subir até lá, onde vão perder por transpiração. Então, exatamente a letra A. E depois estão a dizer elementos do floema. Floema não transporta seiva bruta, ou seja, não transporta água e sais minerais, e seiva elaborada. Elementos do parênquima também não. Aqui, elementos do parênquima também não. Elementos do xilema e do floema. Aqui estragaram por colocarem do floema. Então, exatamente a letra A, nossa resposta. Número 27 está a dizer o seguinte: um dos fatores mais importantes para que a evolução ocorra é a mutação, uma vez que esse processo está relacionado com mudanças do material genético do indivíduo. As mutações garantem, então o que as mutações garantem? As mutações garantem o quê? Vamos lá, que a seleção natural selecione os organismos mutantes. Não, a mutação não garante isso, ok? Estamos a falar basicamente, não está a dizer que a mutação garante o quê? Seleção natural, isso aqui tem mais a ver com Darwin, né? Apesar, lembram-se que aquela pergunta que nós fizemos, acho que foi a pergunta 2, que eu disse que uma das teorias que adicionaram na teoria antiga de Darwin, que o Darwin não mencionava quando propôs a seleção natural e a adaptação, é a mutação, né? Então está aqui, estão a dizer as mutações, blá, blá, blá. Então, eles estão a dizer aqui,
que seleção natural selecione os organismos mutantes. Veja que relacionaram seleção natural e mutações. Quer dizer que isso tudo faz parte da teoria do Darwin moderna, ok? Então, mas não tem nada a ver com selecione os organismos mutantes. Não é isso que explica. Depois, letra B está a dizer que a variabilidade genética aumente em uma população. Exatamente. Então, mutação tem a ver com a variabilidade, ou seja, variabilidade genética, ok? Então, quanto mais os seres vão sofrendo as mutações, vai havendo a variabilidade genética, ok? Então, basicamente, a nossa resposta é essa. Vamos lá, a letra C está a dizer que as características sejam passadas descendentes para os outros. Não. As mutações não garantem isto, que as características sejam passadas de um descendente para outro. Isso é a hereditariedade, ok? Hereditariedade. Então, isso também está errado. A letra D está a dizer que os organismos adquiram apenas características vantajosas para a sobrevivência. Não. Adquirirem apenas características vantajosas para a sobrevivência. Não. Que os organismos consigam sobreviver no ambiente também. Não seria sobre essa teoria. Vamos lá. Letra número 28 está a dizer que a composição genética de um indivíduo recebe a denominação de composição genética. Então, nós temos isto aqui. Gene. É isso. Se eu tenho AA, ok? E depois Azinho aqui. Isso aqui é um gene. Eu tenho 2 alelos para um gene. Então, essas 2 letrinhas aqui nós chamamos de quem? Genótipo. É o genótipo, que é composto por 2 alelos. Então, está exatamente na letra B, genótipo. Fenótipo é a característica que nós podemos observar. Cariótipo não seria cromossomo, mas nós já sabemos o que. E genes, basicamente, são genes mesmo. Muito bem. Depois 29 está a dizer o seguinte: Joseph e Mary, ambos normais para caráter pigmentação, ambos normais, ok? Normais, muito bem. Da Peles, casaram-se e tiveram 2 filhos normais para essa característica. 2 filhos normais para essa característica e um filho albino, ok? E um filho albino. E um filho albino. Mary ficaram surpresos com o nascimento do filho albino e questionaram-se. Ele poderia ser, nesse caso, o mesmo filho. Então, ele poderia ser mesmo um filho do casal. Qual deve ser o genótipo dos pais para que possa ter nascido um filho albino? Então, basicamente, aqui também era para crianças, né? Eles estão a perguntar genótipo. Lembram que o genótipo é isso que eu desenhei aqui, AA. Então, isso corresponde ao genótipo. Então, eles estão a dizer que, vamos lá supor que Joseph tem o mesmo genótipo, Azinho, ok? E a Mary também tem o mesmo genótipo. É isso que estão a dizer aí. Tem mesmo genótipos normais. Então, se são normais, eu posso colocar normais, porque o A grande é que está dominado. Então, temos normal, mas portadora do albinismo. Então, eles disseram normais, mas nós não sabemos se são portadores ou não. Então, temos aqui a Joseph. A Joseph é uma mulher normal, mas portadora do albinismo. O Joseph, né? O Joseph é o pai. Então, Joseph é um cara normal, mas portador do albinismo. E a Mary também é uma normal, mas portador. Agora, se eles se cruzam, o que vai acontecer aqui? Basicamente, vão nascer o quê? Eles disseram nasceram 2 filhos, o quê? 2 filhos normais. Então vamos lá cruzar. Cruzar é muito simples. Se eu fazer isto com este, vamos ficar com o quê? A grande aqui. E depois o mesmo A com este A pequeno, vírgula. A grande, A pequeno, ok? A grande, A pequeno. Ficaríamos com A grande, A pequeno aqui, ok? E depois vírgula. Agora eu vou cruzar outras letras. Este A pequeno com A grande. Então ficaria com A grande, A pequeno, ok? Deixa A grande, A pequeno, vírgula. Depois o mesmo A. Deixa eu colocar de... Vou colocar de preto, não de vermelho. Então, o mesmo A pequeno vai cruzar com o outro A pequeno cá. Vamos ficar com A pequeno, A pequeno. Agora, o problema está aqui. É este camarada aqui que nasceu A pequeno, que é o albino, ok? Então, percebam que já cumpri com as nossas exigências aqui. Veja, que nasceram 2 filhos A grande, A pequeno. 2 filhos A grande, A pequeno, que eles disseram aqui, nasceram 2 filhos com a mesma característica dos pais. Veja que os pais também são A grande, A pequeno. A grande, A pequeno, A grande, A pequeno. E nasceram 2 filhos A grande, A pequeno, um filho A grande e um filho A pequeno, que é o albino, que estão a questionar. Então, eles querem saber basicamente o genótipo. O genótipo dos pais é esse aqui. Então, cruzaram A grande, A pequeno e A grande, A pequeno. Então, esse seria o genótipo para nascerem 2 filhos iguais e um filho albino e um outro filho... enfim, vamos lá. Então, o nosso genótipo é isso. Tem que ser uma letra grande e uma pequena e outra grande e uma pequena. Vamos lá. Letra A está a dizer uma grande, aqui temos o pai normal, homozigótico, e a mãe recessiva, homozigótico, está errado. O pai normal, homozigótico, e a mãe normal, heterozigótico, está errado. Aqui, o pai normal, homozigótico, e a mãe normal, heterozigótico, está errado. Aqui, o pai normal, heterozigótico, e a mãe normal, heterozigótico. Exatamente a nossa letra D, que é o genótipo dos pais. Se tu fazes esse cruzamento, vai gerar 2 filhos iguais, com o mesmo genótipo dos pais, e um filho albino, e um outro filho, o quê? Normal. Então, aqui temos 2 filhos normais, portadores, como os pais, e um filho normal, ok? Não portador, e um filho albino, né? Nesse caso. E aqui também está errado, né? Então, basicamente era isso. Para o número 29. O número 30 está a dizer o seguinte: o filo dos cordados compreende 4 subfilos: hemicordado, urocordado, cefalocordado e vertebrados. Os 3 primeiros são designados protocordados, pois a notocorda existe.
Então, vamos lá. Hoje a notocorda existe, então eles querem saber por que são denominados protocordados. Porque a notocorda existe, então vamos lá, está a dizer aqui, somente na fase embrionária dos vertebrados durante toda a vida dos protocordados. Exatamente. Então os primeiros três, estamos a falar de quê? De hemicordados, urocordados e cefalocordados, ok? São chamados assim, são chamados de protocordado porque a notocorda só existe na fase embrionária, ok? E durante toda a vida dos protocordados. Então, exatamente a nossa resposta para a letra A. Ok? A fase adulta dos vertebrados, na fase embrião também não. Tudo isso é errado, já cansei de analisar todas. Ok? Perdi tempo. Vamos lá, número 31 está a dizer o seguinte. Eita, sobre as minhocas. É correto afirmar aqui? Então nós queremos saber sobre as minhocas. Primeiro, as minhocas são o quê? Ok. Apresentam que tipo de reprodução? Estou a ver reprodução. Reprodução sexuada. Então, se é reprodução sexuada, risco letra A, reprodução sexuada, risco letra... reprodução sexuada, enfim. Só conseguir riscar uma. E depois outra coisa, desenvolvimento o quê? O desenvolvimento das minhocas é direto. Uma minhoca quando está pequena, você consegue ver que isto aqui será minhoca, né? Depois de crescer, terá o mesmo formato, mesma morfologia. Então, lá em frente eu estou a ver desenvolvimentos indireto, direto, indireto. Eu sei que quando é uma minhoca pequena eu consigo ver que isto aqui quando crescer será uma minhoca. Então isso chamamos de desenvolvimento direto, não sofre metamorfose. Então eu risco tudo que termina com indireto. Risco esta letra aqui, eu não sei qual é letra C, terminou com indireto. Risco letra E, terminou com indireto. Então estou entre B ou D. Muito bem. Depois o que temos? Reprodução sexuada. São animais dioicos. Opa, estragou aqui. São animais monoicos, ok? Possuem dois sexos no mesmo, dois sexos na mesma espécie. Então são monoicos. Monoicos hermafroditas e possuem e têm fecundação cruzada, né? Fecundação externa cruzada. Então vamos lá. É a nossa resposta que sobrou, né? É a única que sobrou. Apresentam a reprodução sexuada. São animais monoicos com fecundação externa e desenvolvimento direto, exatamente. Então fecundação externa, fecundação cruzada, externa, ok? E desenvolvimento direto. Essa é a nossa resposta. Não colocaram fecundação cruzada aqui. Enfim, mas é essa a resposta. Muito bem. Vamos para o número 32. Está a dizer o seguinte: numera a segunda. Estamos quase, estou a ficar cansado. Vamos lá. Ok. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Em seguida, escolha uma das alternativas que mostre a relação correta. Muito bem, o que nós temos na primeira coluna? Temos células da glia e neurônios, intestino grosso, alvéolos, diafragma, sistema linfático. Opa, o que eu tenho certeza? Eu sei que alvéolos ocorrem em trocas gasosas. Vamos lá ver, são unidades de trocas gasosas. Então, primeira coisa, vamos lá. Alvéolo é quanto? É 3. Então, eu posso colocar aqui 3 sem medo. Aqui é 3. 1 é 3. Então, se eles querem saber esta sequência correta em relação a estas colunas, então minha primeira frase tem que ser 3. Então, tem que começar com 3. Se a primeira coisa tem que ser 3, risco o quê? Risco letra B, risco o quê mais? 3, 3. Risco letra E, mais nada. Não me ajudou. Ok, então começou com 3, 3, 3. Ok, muito bem. Depois, o que temos aqui? O que eu posso usar? Qual é a malandragem que eu posso usar também? Vamos lá. Células da glia e neurônio. Estamos a falar, são coisas que têm a ver com o sistema nervoso, né? Ok, vamos lá. Células da glia. Estamos a falar prolongamentos numerosos e longos rápidos, ok. Mas o que? Ok. Será que é isso? Não sei, mas ok. Sistema linfático tem a ver com o quê? Sistema linfático tem a ver com sistema circulatório, um sistema circulatório, ok? Então eu já tenho a certeza que sim, sistema linfático é circulatório. Vamos lá, sistema paralelo ao sistema circulatório, ok? Não tem uma frase aqui, circulatório. Então eu sei que sistema linfático é quanto sistema linfático? É 5, né? Então aqui tem que vir 5. Muito bem, eu tenho que saltar 2 números e depois vir 5. 3, 2, número 5. Vamos lá, 3, 1, 2, 5. Risco letra A, ok? Ou seja, o penúltimo número tem que ser 5. O penúltimo número 5, 5. Opa, aqui. Vamos lá. Penúltimo número, então fiquei com 2. Vamos lá. Depois o que eu posso usar mais outra coisa? Diafragma. Eu sei que diafragma não é todo que possui diafragma. Somente os mamíferos possuem diafragma, ok? Vamos lá, diafragma, vamos lá. Somente os mamíferos possuem e separa a cavidade torácica da abdominal. Exatamente. Então fica abaixo dos pulmões. Então, diafragma é quanto? Diafragma é 4. Então aqui, a seguir de 3 é 4. Então tem que ser 3, 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Eita! 3, 4, 3, 4. Não consegui eliminar nada. Epa. Vamos lá. Então aqui vamos lá. Prolongamentos numerosos e longos para rapidamente as informações. Células da glia e neurônio. Exatamente isso. Células da glia têm prolongamento longo. Células da glia estão no sistema nervoso periférico. Então, no sistema nervoso periférico nós temos prolongamentos de axônio. Então, são esses prolongamentos numerosos longos. Exatamente isso. Então, estamos a falar que o último número é 1. Então, tem que terminar com 1. Se tem que terminar com 1, risco letra D. Exatamente a nossa resposta, letra C. Ok? Então, fico com C. Logo, o que sobrou vem... É o quê? Intestino grosso. Tubo em formato de U. Invertido a porção chamada seco. Exatamente isso. Então, aqui... É 2, é isso, 2. Então é 3, 4, 2. Exatamente isso a nossa correspondência. Vamos lá. Número 33 está a dizer a hormona ADH, o que é antidiurético, que é o hormônio antidiurético, atua sobre os tubos renais, promovendo a reabsorção de água do filtrado glomerular. A deficiência da secreção dessa hormona faz com que a pessoa reduza
Então, se faz a absorção de água, se nós temos a deficiência disso, a pessoa vai urinar o quê? Vai ter muita água, vai excretar muita água. E se vai excretar muita água na urina, isso implica dizer que a urina vai estar muito diluída, ok? Porque temos mais água e pouca concentração de solutos, substâncias que nós encontramos na urina. Então, a primeira coisa eu já sei que se temos deficiência, se ajuda na reabsorção de água, nós teremos muita água, logo vamos excretar muita água. Muita urina nesse caso. Então, tem que ser muito, letra A, muita urina, letra A. Pouca urina, risco letra C. Vamos lá, pouca urina, risco letra D. Concentração normal da urina, risco letra E. Vai mudar. Então, fico entre A ou B. Vamos lá, muita urina, letra A, muita urina. E com alta concentração, alta concentração estrago, tem que ser baixa concentração, porque se eu tenho muita urina, quer dizer que vai diluir muito a urina, logo se dilui muito, eu tenho pouca concentração, ok? Então, baixa concentração de excreção de absoluto, exatamente. Então, nossa resposta é letra B. Muito bem, vamos para o número 34, a dizer, os números são células extremamente especializadas do sistema nervoso. Cada neurônio é formado essencialmente por, então, um neurônio é formado por quê? Dendrite, corpo celular e axônio. Dendrite, corpo celular e axônio. Dendrite, corpo celular e axônio, exatamente na letra A. Nem precisamos dar muitas voltas, né? Muito bem. O resto está errado, ok? Sinapse, isso aqui, sinapse é a transmissão dos impulsos nervosos. Muito bem, vamos lá. Número 35, o fígado é um órgão encontrado nos mamíferos com diversas características de função. Já assinala a opção na qual apresenta uma função não desempenhada por esse importante órgão. Então, vamos lá. Fígado é responsável pela desintoxicação do sangue, exatamente, isso aqui está certo. Letra B está dizendo secreta a hormona insulina, isso aqui está errado. Fígado não secreta a insulina. Quem secreta a insulina é pâncreas. Então, se esta hormona é secretada pelo pâncreas, então não é uma função exercida pelo fígado. Então, se ela quer uma função que não é exercida pelo fígado, é exatamente a letra B, né? Letra C está dizendo o seguinte, produz bile, sim, isso aqui está certo, para a emulsão de que ajuda na emulsão de gordura. D, armazena o excesso de glicose, também em forma de glicogênio, exato. É responsável pela destruição de armazenamento, está certo. Vamos lá, número 36 está dizendo o seguinte, os neurônios são células especializadas do sistema nervoso. Cada neurônio é formado essencialmente por... Essa pergunta estão a repetir no mesmo exame depois. Estão a repetir no mesmo exame, não é possível. Vamos lá, veja, número 34. Os neurônios são células extremamente especializadas do sistema nervoso. Cada neurônio é formado essencialmente. Agora vamos lá para o número 36. Os neurônios são células especializadas do sistema nervoso. Mesma coisa. Cada neurônio é formado essencialmente por... É a mesma pergunta. É mesma. Então, exatamente letra A, ok? É a mesma pergunta. Enfim, né? Talvez tenham anulado uma delas, mas são as mesmas perguntas. Repetiram no mesmo exame, mas que o examinador não prestou muita atenção. Talvez... Enfim, vamos lá. Número 37 está a dizer o seguinte, assinala a alternativa que mostra as estruturas compartilhadas ou compartilhada pelo sistema excretor e reprodutor em mamíferos machos. Então, nós temos basicamente o que? Testículo? Não é compartilhada. Estão a dizer sistema excretor, ok? É compartilhada. Estamos a falar de o quê? Testículo? Não. Exatamente a uretra. A uretra é a estrutura compartilhada. Ela onde sai os espermatozoides depois da ejaculação e ela onde sai a urina. Então, compartilha o sistema reprodutor e o sistema excretor. Excretor tira a urina, reprodutor tira o espermatozoide, ok? Ureteres? Não pode. Isso aqui transporta a urina de onde para onde? Ureteres sai da bexiga até... Epa, já estou a esquecer o percurso. Enfim, talvez esteja cansado, por isso que esqueci isso. Vamos lá, mas pode escrever aí. Ureteres transporta a urina de onde para onde? Pode escrever aí nos comentários. Vamos lá, letra D está a dizer próstata. D, próstata também não, só os homens possuem também. E vasos diferentes também não, né? Vamos lá, número 38 está a dizer o aparelho reprodutor masculino nos testículos são órgãos produtores de espermatozoide. A espermiogênese compreende, então, temos a espermatogênese, primeiro temos a gametogênese, muita calma aqui. Gametogênese é o processo de formação de gametas masculinos e femininos. Depois, gametogênese é dividida em espermatogênese e ovogênese. Espermatogênese, formação de gametas masculinos. E depois, dentro da espermatogênese, temos a espermiogênese, ok? Espermatogênese é a formação de espermatozoides, né? Ok. Gametas masculinos. Agora, dentro da espermatogênese, temos a espermiogênese, que é a transformação de quem? De espermatídeos em espermatozoides, ok? Então, basicamente é isso. Vamos lá, a letra A está a dizer a etapa de diferenciação, diferenciação originando, vamos lá, etapa de diferenciação celular originando células diploide, os espermatozoides. Não, ok? Não é? Células diploide, aí já estamos na meiose, então seriam células haploides. Vamos lá. Letra B está a dizer o processo de formação de células destinadas à reprodução, onde se verifica a divisão dos espermatozoides, não se dividem os espermatozoides, está errado. E letra C está a dizer a fase de transformação de espermatídeos em espermatozoides. Exatamente, é isso que eu disse, espermatídeos em espermatozoides. Chamamos de espermiogênese, ok? Espermatogênese é a formação desses gametas, no geral, ok? Muito bem, e letra D diz que cada espermatogônia dá origem a um espermatozoide fértil e 3
Glóbulos não funciona, está errado isso aqui. Vamos lá, letra aí está a dizer espermatogênese origina organismo diploides. É haploides, pá, não diploides. Já estamos na meiose. Mitose começou lá, terminou há muito tempo. Vamos lá, número 39 está a dizer, algumas mulheres, esses textos, algumas mulheres que não desejam ter filho, ter uma nova gestação, pois ainda estão em fase de amamentação, utilizam mini pílulas, anticoncepcional como método de contraceptivo. Todas as mini pílulas de uma cartela, são compostas com a mesma concentração de hormônio progesterona. Os médicos geralmente indicam às mulheres a ingestão de uma pílula, por vez diariamente. E preferencialmente no mesmo horário, cuja finalidade é de fazer o quê? Para não ocorrer a gravidez. Vamos lá, variar a concentração da progesterona que inibe a ovulação. Não, ok? Não vai, ok? Letra B está a dizer o quê? Variar a concentração de progesterona, o que promove a ovulação. Não, também. Vai promover a ovulação, logo vai haver fecundação, né? Então não seria. Muito bem. Depois, vamos lá. A letra C está a dizer manter constante a concentração. Manter constante a concentração de progesterona, o que promove o fluxo menstrual. O que promove o fluxo menstrual. Também não, ok? Não pode ser. Vai promover o fluxo menstrual, não. Depois, letra D dizer manter constante a concentração de progesterona que inibe a ovulação. Exatamente. Então, vai manter constante esta concentração de progesterona. Ao invés de variar ou aumentar, não vai aumentar nesse caso. No período da ovulação, o que temos mais? Estamos a falar de... Temos duas hormonas, estrogênio e progesterona, ok. Então, no período da ovulação, nós temos mais LH que vai... exatamente, LH. Então, vai manter constante a concentração de progesterona. Em condições normais, iria diminuir, ok? Iria diminuir ou aumentar? Iria diminuir, ok? Iria diminuir ou aumentar. Mas ok, então vai manter constante essa concentração, não vai variar, e se não varia, isso implica dizer que não vai haver ovulação. Porque quem iria promover a ovulação, basicamente, seria a hormona luteinizante, que esta hormona luteinizante que tem a função, que tem como o quê? Essa hormona luteinizante é a principal, ou seja, no período em que é que promove esta ovulação. E esta hormona luteinizante estimula a produção de quem? Progesterona. Então, se temos muita hormona luteinizante, vai estimular a produção de progesterona. Então, essas duas estão interligadas. Então, se nós mantivermos constante esta hormona progesterona, não vamos ter a hormona luteinizante que iria provavelmente contribuir para a ovulação, logo haver fecundação, ok? Então, exatamente nossa letra D. A nossa resposta, letra A está de manter constante a progesterona e inibe a lactação. Não, a lactação é produção de leite. E vamos fechar com a nossa chave de ouro, o nosso exame. Número 40 diz o seguinte: os gêmeos são sempre motivo de atenção por onde passam. Alguns são semelhantes e o que dificulta até mesmo a sua identificação. Outros são completamente diferentes um do outro. Muito bem. Esses últimos, quais são? Esses caras diferentes, um do outro, esses últimos, ok, são gêmeos conhecidos fraternos ou univitelinos. São formados, calma aí, não são semelhantes e alguns são semelhantes, que dificulta a identificação, e outros são completamente diferentes. Esses últimos são esses completamente diferentes, né? Então, são gêmeos conhecidos como fraternos ou univitelinos. São formados a partir de o quê? Então, ok. Mas eles estão a dizer que esses últimos são diferentes. E outros completamente diferentes. Ok, se estão a dizer esses últimos não são univitelino, ok? Univitelino, ok, enfim. Então estamos a falar de univitelino. Mas esses últimos não são univitelino, porque são diferentes, ok? Não são univitelino, ok? Muito bem. A partir da fecundação de um ovócito, não... A divisão, a partir da fecundação de um ovócito por 2 espermatozoides. Exato. Então, se eles estão a dizer, veja bem, se eles estão a dizer que estes últimos que são completamente diferentes, então, se são diferentes é porque foram fecundados, eu quero dizer que um espermatozoide, ok? Um espermatozoide fecundou, ou seja, cada óvulo foi fecundado por um espermatozoide. Ou seja, foram 2 óvulos que foram fecundados por espermatozoides diferentes. Enquanto quando são iguais, isso implica dizer que um espermatozoide fecundou um óvulo e este óvulo sofreu uma divisão. Por isso gera gêmeos idênticos, que são esses aqui. Alguns são semelhantes, que dificulta até mesmo a identificação. E outros são completamente diferentes. Veja a pergunta aqui. E eles disseram o seguinte: esses últimos quais são? São esses que são completamente diferentes. Esses últimos, ok, são conhecidos como fraternos ou univitelino. Univitelino ou bivitelino, não sei.
Enfim, mas eu vou considerar este aqui, disseram aqui últimos, completamente diferentes. Então são diferentes, são fecundados por dois, o quê? Fecundação de dois óvulos, por dois espermatozoides, ovócitos por dois espermatozoides. Vamos lá, a letra B está a dizer a partir de fecundação de um. Não é de um. Um seria aqueles que são idênticos, ok? Se são diferentes, são fecundados por dois. Enfim, vamos lá, a letra C está a dizer a partir da fecundação de dois ovócitos, ok? A fecundação de dois ovócitos, tá certo? Exato, vamos lá. Letra D está a dizer a partir da fecundação de dois ovócitos, cada qual com dois espermatozoides. Não. Cada qual com dois espermatozoides. E cada qual com um espermatozoide. Ok? E aqui letra E está a dizer o seguinte: a partir da fecundação de um ovócito por por um espermatozoide duplicado. Também não, né? Seriam dois. Então a nossa resposta chega a ser mesmo a letra C. Está a dizer a partir da fecundação de dois espermatócitos. De dois ovócitos. Ou seja, cada espermatozoide vai fecundar um ovócito. Mas aqueles disseram univitelino. É chamado de univitelino? Ou seriam bivitelinos, não sei. Quer dizer, é um. Então seriam basicamente aqueles idênticos, né? Enfim, vamos lá. Se fossem aqueles idênticos, a resposta basicamente fecundada a partir de um ovócito. Exato. Se considerar. Veja, aqui eles fizeram uma confusão. Não sei se conseguem perceber essa confusão. Veja, eles disseram, uns são idênticos, outros são completamente diferentes. Logo, eles disseram, esses últimos são esses completamente diferentes. Logo, eles disseram aqui que são univitelinos. Não, univitelinos são aqueles primeiros. Então, aqui a confusão eu não sei, já não sei. Então, se nós considerarmos essa última pergunta, univitelínicos são formados, a resposta seria A partir da fecundação de um espermatozoide, um ovócito e posterior divisão. Mas, se nós considerarmos esta segunda afirmação que diz que os segundos são completamente diferentes dos outros, a resposta seria esta, a partir da fecundação de dois ovócitos. Aqui há uma salada que nem dá para perceber, mas a resposta é C, sem sombra de dúvidas. Só erraram aqui que disseram univitelino, né? Enfim. Vamos lá, então desta feita nós chegamos ao final desta grande resolução. Ufa, chegamos ao fim, 40 perguntas num só vídeo. Enfim, então se por acaso gostaste desta resolução, se por acaso te ajudei na sua preparação, se gostou da resolução, comenta aí, deixe ficar o seu like, compartilhe com outros estudantes também que pretendem concorrer ou procuram este tipo de conteúdo, ok? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar ficar o seu like se não está inscrito. E eu vou acabando ficando por aqui e até uma próxima oportunidade.